Queridos, o Salmo 121, o salmista ele diz o seguinte, é um salmo assim muito conhecido, e eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo, quando ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É um questionamento, é uma pergunta, é um ponto de interrogação, não é uma afirmação. E o Davi, o salmista, ele está passando, tudo indica aqui que ele está passando situação complicada na vida, situações difíceis, né? Ele foi o cara que foi perseguido ali pelos irmãos, pelo próprio rei, depois pelo seu filho, enfim, e depois pela sua própria consciência. Eu acho que isso foi o mais complicado para o Davi. Chega um momento na vida dele que ele, em desespero, ele faz essa música, né? Esse cântico, essa prece, essa oração. E ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu quero chamar a sua atenção para nós deixar mesmo o Espírito Santo trabalhar agora no nosso entendimento, querido. Porque se nós não permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso entendimento, nós vamos só correr atrás do vento. Em outras palavras, nós vamos até orar, vamos até cantar, vamos até pregar, mas não vamos ter vida transformada. E é importante demais. Por que ele diz, qual a razão dele falar, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha, olhar para os montes fala de uma visão horizontal. Fala de depositar esperança no poderio humano, na força do braço. Então é interessante isso aqui, porque é muito comum quando a gente escuta alguém falando desse salmo, as pessoas até se equivocam quando fala, nós devemos fazer como Davi, elevar os olhos. Não, a gente tem que tirar os olhos do monte. Não é para olhar para monte. Porque dentro de um contexto bíblico, o monte ele representa a força humana, o poder do braço. E o Davi, um momento, ele até olhou, não, ele esperou. Quando a gente vê Davi sendo perseguido pelo o rei Saul, a gente observa que Davi constantemente tinha uma esperança que o filho do Saul, o Jonathan, fosse ajustar, alinhar novamente a aliança que o Davi tinha com o Saul, que não deu certo. Então ele tinha uma esperança. Então isso é olhar para os montes, olhar diante de desafios que enfrentamos na vida, a gente acredita naquilo que alguém vai fazer por nós. E deixe Deus ministrar no seu coração, por quê? Porque eu acredito que tem coisas, eu acredito demais, que tem coisas que você pode fazer por você. Eu acredito que tem coisas que outras pessoas podem fazer por você, mas eu acredito também que tem coisas que só Deus, Lucas. Só Deus. Só Deus, principalmente se tratando de coisas espirituais, perseguição espiritual, quando Satanás se levanta, né? Quando o adversário das nossas almas se levanta, aí a gente precisa andar com esse discernimento. É um discernimento, irmãos. Nós precisamos ter esse discernimento diante dessa situação que eu estou enfrentando. As minhas habilidades são suficientes para lidar com isso? Com a direção de Deus? Se são, vamos para cima. Diante da situação que eu estou enfrentando, eu posso contar com homens de Deus, com mulheres de Deus, alguém para... Porque a igreja é uma família, né? São irmãos. Se é irmão, se é uma família, eu posso contar com alguém. Essa situação que eu estou enfrentando, alguém pode colaborar, pode ajudar. Então pronto, amém. Mas vamos lá. Mas se o problema que eu estou enfrentando, eu cheguei a uma conclusão que eu não posso encarar, que eu não posso enfrentar.
eu cheguei a uma conclusão que ninguém também pode enfrentar esse desafio comigo, ninguém pode fazer nada por mim, a não ser orar, interceder. Então, se eu não posso e se alguém não pode, ou seja, os montes são insuficientes, então só Deus, porque trata-se de uma questão, trata-se de problema espiritual. Então, dentro dessa situação que você está enfrentando, você precisa fazer essa avaliação. E você pode ter certeza, queridos, que a maioria dos desafios que nós enfrentamos são de ordens espirituais. É por isso que a gente se frustra. É por isso que a gente se decepciona. Porque a maioria dos problemas que enfrentamos são de ordens espirituais e nós esperamos que o outro resolva. Nós esperamos que venha um resultado de homens. Que venha um resultado da força do nosso braço, querido, vai ser frustração. É por isso que o Davi, ele diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele cai na real e diz, olha, o meu socorro, sabe, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deixa eu dizer algo para você, muito importante. O teu socorro, a tua assistência, a restauração do seu casamento, a restauração do seu ministério, a restauração da sua vida, a restauração desse projeto que fracassou, isso aí vem com direção de Deus, querido, é de Deus. Não espere de homens. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Não espere do governo, não espere, mas se dedique, tenha discernimento e entenda que esse problema que é de ordem espiritual, só Deus, porque a palavra do Senhor diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir, para frustrar todos os projetos de Satanás contra as nossas vidas. Então, querido, apresente essa causa a Deus. Peça discernimento a Deus. E entenda que o seu socorro, o Isaías, ele disse, olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra. Por isso que não podemos depender de homens. Por isso não podemos olhar para os montes. Tira olho de monte, tira os olhos do monte. Tira os olhos da política, tira os olhos de homens, tira e coloca em Cristo, coloca em Deus. Porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a direção, é dele que vem o discernimento, é dele que vem a condição para você saber lidar com esta situação. Em nome de Jesus. Se você está aí diante dessa situação e você entendeu que o problema que você está enfrentando é só Deus, entrega a sua vida a Ele. O mesmo salmista, ele disse, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto tudo Ele fará. Que o Senhor abençoe a sua vida. Confia em Deus, porque Ele é o mais interessado em direcionar a sua vida em todos os momentos.